Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Nacional. Vamos falar de ténis. A secção desta modalidade do Clube Desportivo Nacional revela uma aposta muito clara na formação, no crescimento competitivo e na presença regular em provas regionais e provas nacionais. Há vários sinais importantes: crescimento do número de atletas, forte aposta nos escalões jovens, organização de etapas regionais aqui na Quinta Magnólia e o aparecimento de atletas em destaque nacional como Mário Nascimento. Mas para melhor percebermos como está o ténis do Clube Desportivo Nacional, nada melhor do que falar com o seu coordenador, o professor Amarílio Silva. Muito obrigado por estar connosco, professor. A verdade é que há este crescimento. Que balanço é que faz do ténis do Nacional? Pronto, é um balanço bastante positivo, desde o nosso trabalho nas escolas, em particular com o professor Emanuel que colabora comigo, que está sempre à frente do Departamento de Fomento, é o responsável pela formação. Eu depois fico mais com o desenvolvimento do aperfeiçoamento e competição, dando assim um desenvolvimento aos atletas que nós captamos desde as escolas, aos próprios eventos sociais que também fazemos. Portanto, é essa dinâmica que fez crescer um pouco mais esta modalidade? Sim, os atletas estão nas escolas, como estou a dizer, tanto o desporto escolar também com a inserção da modalidade no próprio desporto escolar demos uma grande alavanca, de maneira que surja mais interesse pela modalidade, assim o clube fica mais fácil de chegar à Portanto, captação. há mais jovens a querer praticar esta modalidade? Sem dúvida, sem dúvida. Há muito mais jovens a praticar, desde dos chás aos 18, adultos, veteranos, muita variedade mesmo, desde todas as idades. Há uma ideia que esta é uma modalidade considerada elitista. O professor também corrobora desta ideia? Não totalmente. A modalidade é aberta a todos, portanto, hoje em dia os materiais são muito mais acessíveis, as entradas, o clube também tem outra maneira de, portanto, um atleta que chegue, nós fazemos questão para que não haja precipitação, portanto, nós aproveitamos e emprestamos todo o material necessário para que o jovem possa testar à vontade e só depois de ver se gosta, então partir para o seu próprio material. E as famílias cada vez mais interessadas também no ténis? Também acontece muita situação, portanto os filhos querem, os pais também muitas vezes também querem testar, perceber também o que é que os filhos passam, um bocadinho em relação ao trabalho semanal que se faz com eles, e surge aí o interesse também de termos muitos adultos mesmo também. É verdade que estamos a chegar aqui ao verão. Para aqueles que nos acompanham através deste podcast e que eventualmente tenham interesse em colocar um filho, um familiar no ténis, como é que podem proceder? A partir de quando é que é o início da temporada? Qual é a altura ideal e onde é que é feita essa inscrição? As inscrições podem sempre ser através do meu e-mail que está na página do clube ou diretamente para o geral do próprio clube. Diretamente com o contacto telefónico que também está lá nos contactos. As épocas por norma começam 1 de outubro, vão a 30 de setembro. Pelo meio há sempre entradas, há outros que testam e também acabam por optar por outras modalidades, mas no geral, portanto, a época continua aberta essencialmente para a iniciação. Quem já vem com aperfeiçoamento e competição, por norma, raramente para nas férias um pouco e tudo o resto é trabalhar para competir. Nesta altura, quantos são os atletas que estão dentro desta secção? Em relação à competição? A competição e aprendizagem? No geral, cerca de 70 atletas, com adultos também incluído. Depois, em relação à competição, cerca de 20. A fazer competição exterior, cerca de 6 a 7 atletas. O que é que representa para si ver o Nacional associado a bons resultados e a títulos? Isto é de facto o corolário de um trabalho nem sempre é fácil. Sim, é muito trabalho, são muitas horas dedicadas diárias à modalidade, aos treinos, ao acompanhamento, ao apoio, a reuniões, a preparar torneios no exterior, a ir com eles ao exterior. Portanto, é tudo uma logística diária que requer muito trabalho mesmo, muito trabalho. Sobretudo sub-10, sub-12, sub-14? Essencialmente do sub-12 ao sub-16 é aquele grosso maior que nós temos para poder trabalhar mesmo mais afincadamente. Enquanto treinador, o que é que tenta ensinar primeiro? A técnica, a disciplina ou a paixão pelo jogo? Ou é um conjunto dos três? É um conjunto dos três, passando muito primeiro pela educação e pelo respeito pelo próximo, depois então passando sempre a paixão pelo jogo, entrando a seguir nas componentes técnicas e táticas.
Digamos que as vossas oficinas são aqui, na Quinta Magnólia. Sim, maioritariamente, sim. Continua exato. a ser uma referência, a Quinta Magnólia, com condições... Sim, para o ténis regional na totalidade, exatamente. Existem boas condições para trabalhar, então. De momento, sim. De momento, sim. Algo que considero que falta melhorar? Mais infraestruturas, essencialmente, para que possamos também abrir mais as portas a outro tipo de torneios, mesmo que no exterior, que conseguimos voltar aos ténis europeus, como antigamente já tivemos cá, aos torneios europeus. De momento só temos o torneio profissional, o Ladies Open, que ocorre todos os anos, portanto, queríamos isso, mas também para as camadas jovens. Portanto, temos capacidade para organizar novas provas e mais provas. Sim, temos. Mesmo tendo apenas a Quinta Magnólia. Temos essas condições, porque temos toda a logística de hotelaria, de catering, como se faz no Ladies Open, porque não fazê-los também para as camadas jovens? No Nacional há um nome que se destaca, que é Mário Nascimento. Tem surgido em destaque em várias provas nacionais, é de facto o atleta de eleição do clube neste momento. Sim, é um atleta sub-12, tem vindo a participar em inúmeros torneios fora da região, é top 20 nacional neste momento, foi vice-campeão regional, portanto, campeão regional de pares, portanto, está no caminho certo do trabalho, tem a continuar a trabalhar e gosta de trabalhar. E tem potencial. Tem potencial, tem. Mas há outros nomes, que obviamente que há outros jovens que têm conseguido bons resultados. Há uma geração forte a nascer, a crescer neste caso. Digamos que sim, no geral sim, portanto temos que dar tempo para eles crescerem, trabalharem, isto é uma modalidade extremamente técnica, leva muito tempo a chegar ao seu ponto, se é que o encontramos. É muito difícil de encontrar o ponto certo, há a evolução de física do atleta, mental, competitiva, portanto são muitos fatores e só o tempo dirá se chegaremos lá. Não é? Esses bons resultados, sobretudo do Mário Nascimento, também esses mesmos resultados também fazem com que os mais novos venham de facto para a modalidade? Sim, que comecem a ver o Mário como referência interna, apesar dos seus 12 anos, mas que o vão seguindo e que o gostam de o ver treinar, especialmente quando treina sozinho, apesar de fazer os treinos de grupo, como é óbvio, sempre a perguntar pelos resultados dele quando está fora da Madeira. Portanto, é continuar, não há outras palavras, é continuar a trabalhar e pronto, e ver o feedback. Fora das provas nacionais, há circuitos regionais, também organizados pelo Nacional. Exatamente, nós temos 3 provas anuais, portanto uma sub-12, uma sub-14 e o torneio de referência, que é sempre o aniversário do clube, em dezembro. Portanto, essa é sempre a referência anual. Abrimos sempre esse torneio a séniores para que todos possam participar. Tanto os mais jovens que podem jogar aos séniores, como mais velhos que possam. Daí criar um coro suficiente e um torneio agradável para o aniversário do clube que merece. Há metas futuras que gostaria de concretizar, para além destas que já desenvolve? Sim, gostaria de voltar a pôr um atleta nosso a jogar torneios europeus e está previsto para o final do ano fazer o Internacional de Coimbra e darmos seguimento aos todos os ténis europeus que existem em Portugal e fora de Portugal com o nosso atleta de referência para que mais seja visto o nome do clube lá fora também. Obviamente que o sonho de qualquer treinador do ténis é colocar um atleta no circuito internacional. Já o assumi que, pelo menos até o próximo ano, entrar nesse circuito. Sente que há qualidade para, no futuro, termos algum atleta de uma dimensão internacional? É possível, temos que dar muito tempo, o circuito é muito exigente, são muitas as crianças que tentam em todo o lado de Portugal e fora de Portugal a tentar a mesma situação, mas que é possível porque no passado já o tivemos, portanto é uma questão de acreditar mesmo no trabalho que se faz e essencialmente o atleta acreditar no próprio, isso é fundamental. E a Madeira poderia ter esse atleta? É uma situação difícil porque nós temos que andar constantemente fora da região
em torneios de maior nível que não podemos ter aqui. A grande verdade é que não podemos ter aqui. Portanto, o nosso circuito é um circuito um pouco fechado, com os clubes cá da região. Torna-se um pouco mais competitivo quando fazemos os campeonatos regionais, porque normalmente aí todos entram. E depois temos que procurar competição fora de portas. E é assim, não há outra volta a dar. Professor, como é que foi esta ligação ao ténis? Da minha parte, é isso. É uma paixão pela modalidade. Vou fazer o 22º ano no clube. Portanto, tudo partiu de uma situação que candidatei-me porque a secção estava um pouco em baixo, há muitos anos atrás, ao qual o Dr. Pedro Mota deu-me toda a força e todas as condições e continuo a apoiar para que a gente consiga manter a modalidade no ativo, essencialmente isso. Isso quer dizer que esta é uma modalidade que continua a trazer paixão? Sim, traz muita paixão. Já teve momentos marcantes do ténis que leve na vida, no coração? Já, com o antigo atleta Daniel Rodrigues, que agora vive nos Estados Unidos, onde fomos bicampeões nacionais, onde foi 7 da Europa de sub-14, portanto, onde tivemos em muitos países da Europa a competir. Portanto, e são anos que marcam, foram 4 anos e meio por muitos sítios fora de Portugal, portanto, muitas horas dedicadas mais a ele do que à família, portanto, mas foram tempos que marcaram, sim. Uhum. O que é que se sente quando vê uma criança pegar numa raquete? Alegria e que ele se divirta também, mas mais do que tudo com a raquete é conseguir brincar com a bola. Isso é fundamental porque é o que ele vai precisar de futuro, as duas conjugações, bola, raquete. E que mensagem poderia deixar aos pais, aos encarregados de educação que estão a pensar colocar os filhos nesta modalidade? Portanto, aconselho, é uma modalidade extremamente educativa, onde revela para muitas crianças um bom índice como é que eu vou explicar, de concentração, extremamente técnica, onde é muito difícil estar a pensar coisas fora do momento de treino, porque a raquete, a bola, é tudo muito dinâmico, até as condições do vento, por exemplo, tudo muda. Portanto, e que é divertido, acima de tudo é divertido. Portanto, e aconselho a todos os pais a experimentarem também, porque não? Como disse, temos adultos de todas as idades, portanto, as portas estão abertas para quem necessitar. Professor Marílio Silva, muito obrigado por ter estado connosco, para nos levar um pouco desta modalidade, uma modalidade que cresce longe dos grandes holofotes, é verdade, mas que vai formando atletas, valores e ambição. O ténis do Nacional continua a ganhar espaço dentro e fora da Madeira. Muito obrigado, muitas felicidades em termos pessoais e profissionais. Obrigado.